Fala traders, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Bruno Crypto BR. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um passo a passo. Você vai entender o que você precisa para montar a sua estratégia de trade. O que você precisa saber, quais são as suas principais preocupações na hora de planejar como será o seu operacional. Então vem comigo nesse vídeo que você vai sair daqui preparado para montar uma estratégia pessoal de acordo com o seu objetivo. Meu nome é Bruno Prazeres, conhecido como Bruno Cripto no mercado. Eu já atuo nesse mercado há 5 anos, nos bastidores do mercado cripto. Em 2024, eu resolvi começar o meu canal para compartilhar educacionais voltados para quem deseja ser um trader, fazer disso uma profissão, que foi o que eu fiz nesses últimos 5 anos, e também para você que quer apenas ser um investidor. Não necessariamente você quer fazer do mundo cripto a sua profissão, mas você quer aproveitar da valorização exponencial que o mercado cripto te oferece. Para isso, eu te entrego conteúdos às terças e quintas-feiras. Nas terças, conteúdos voltados para você que deseja ser um trader, e na quinta, conteúdos voltados para você que deseja ser um investidor. Além disso, diariamente eu faço atualizações do Bitcoin, Ethereum e altcoins, sempre ali no início da manhã ou no final do dia. Caso você queira receber insights, conteúdos exclusivos, te convido para o meu grupo gratuito no Telegram. Então olha só, primeiro, todo trader, especialmente aquele que está iniciando no mercado ou talvez está em um nível mais intermediário, tem dificuldade para saber como montar o seu operacional, né? Então no vídeo de hoje eu vou dar detalhes do que você precisa se preocupar, quais são os pontos mais importantes na hora de definir qual será a sua estratégia. Afinal, assim você não vai começar no mercado desesperado por achar oportunidades. Você deve começar no mercado primeiro definindo quais serão as suas estratégias, como você vai se comportar, o que vai definir se você vai comprar, se você vai vender, o que faz com que você tenha uma postura mais conservadora ou uma postura mais agressiva. Mas antes da gente aprofundar no assunto, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Então, olha só, pessoal. Primeiro, você precisa entender que antes de qualquer coisa, a primeira coisa que você precisa fazer é definir o seu horizonte de investimento. Como assim, Bruno, horizonte de investimento? Você precisa anotar, ter um plano de ação, pode ser um doc ou escrever num caderno. Qual o seu horizonte de investimento? Quanto tempo você planeja ficar investido? Seja você que é um trader ou você que quer fazer investimentos de mais médio e longo prazo, quer apenas ser um investidor. Por quê? Se você for um trader que quer procurar oportunidades para lucrar dentro da janela de um mês, você quer colocar um dinheiro agora no começo do mês e no final do mês você quer ter retornos para você tirar esse lucro que você teve naquele período. Você vai precisar montar uma estratégia específica para isso. Já vamos pensar que você está olhando para um contexto mais trimestral. Às vezes você quer fazer rentabilidade ao longo de 3 meses ou 6 meses, e aí você não vai tirar o seu dinheiro investido antes disso, você vai tirar apenas, vai reorganizar, redistribuir esse investimento quando se encerrar esse ciclo de 3 ou 6 meses que você definiu, que eu dei de exemplo aqui. Só que também você pode decidir que você quer investir, na verdade, pensando na acumulação de patrimônio, investindo no crescimento do seu patrimônio de longo prazo. E aí, nesse caso, você vai ter que ter uma estratégia totalmente específica. Então, é importante que você entenda que o seu horizonte de investimento, ou seja, quanto tempo você vai estar fazendo aquele investimento, é importante para que você defina qual será a sua estratégia. De que forma você vai se posicionar no mercado, para que você, assim, esteja de acordo com esse seu horizonte, de acordo com esse objetivo. Então, primeira coisa, anota aí, escreve qual é o seu horizonte de investimento. É um mês? É 3 meses? É 6 meses? E olha só, uma dica, tá tudo bem você ter horizontes mistos. O que isso significa? Isso significa que você pode ter uma parte do seu capital para longo prazo, uma parte do seu capital para médio, uma parte do seu capital para curto prazo. Então aí, além de definir o seu horizonte, nesse exemplo, você vai precisar definir o quanto do seu capital vai ficar para cada um desses horizontes, perfeito? Feito isso, a gente pode ir para a segunda etapa. Na segunda etapa, você vai definir o seu perfil de risco. Você é um trader ou investidor mais conservador, moderado ou arrojado? Nesse momento é importante você levar em conta também qual é o seu nível de experiência. Por quê? Você pode ser um investidor mais arrojado, só que será que você está preparado
para ser arrojado. Afinal, traders, investidores arrojados precisam tomar decisões rápidas, eles investem nos mercados mais agressivos, como por exemplo o mercado futuro de criptomoedas. Eles procuram as famosas gemas, que são aquelas moedinhas que têm um alto potencial de valorização, mas você precisa ter conhecimento suficiente para não cair em armadilhas e saber realmente qual moeda vale a pena você estar investindo. Então, entenda que o seu perfil conservador, moderado ou arrojado está totalmente atrelado ao seu nível de conhecimento. Então, nesse momento, você precisa fazer uma pausa, ser honesto consigo mesmo e ver qual é o seu conhecimento e adequar o seu perfil de risco ao seu conhecimento. Então, se você tem um conhecimento pequeno, né, um conhecimento mais básico, você deve começar com um perfil mais conservador. Se você já tem um nível de conhecimento mais intermediário, você pode ter aí uma parte do seu portfólio para ser mais moderado, pode ter uma parte do seu portfólio para um perfil mais conservador, e aí nesse caso vai ser uma parte maior, até porque você é intermediário, então você não quer colocar a maior parte do seu dinheiro no mais difícil, porque você ainda não tem esse conhecimento, então você vai fazer o quê? Vai colocar a maior parte do seu dinheiro de uma forma que você tenha um perfil mais conservador, não demande tanto conhecimento para que você mantenha a estrutura saudável desse capital. Já se você tem um conhecimento mais avançado, aí você pode intercalar, né? Você pode ter uma parte da sua carteira mais arrojada, que vai estar atrelado ao curto prazo, que é o primeiro item, né? O seu horizonte de tempo. Você pode ter uma parte do seu capital mais moderado, que vai estar talvez ligado às suas operações de médio prazo, o seu horizonte de médio prazo. E você pode ter também uma parte mais conservadora, que vai estar ligado ao seu investimento de longo prazo. Então você precisa fazer essas conexões, né? Nesses dois tópicos. Primeiro, entender o seu horizonte, depois ser honesto consigo mesmo e entender qual é o seu nível de experiência, conhecimento no mercado, atrelado ao seu perfil de risco, né? Ou seja, o quanto disposto você está a correr riscos. E esse é um exercício que pode ser um pouco complicado. E aí eu já trago para você uma dinâmica, que é o seguinte: imagina você pegar todo o seu dinheiro agora, colocar no mercado e você vê uma desvalorização de 30% a 40% em uma semana. Sabemos que o mercado cripto pode fazer isso, especialmente depois da tamanha valorização que o mercado fez do ano passado para cá. Então você imaginar o pior cenário vai fazer com que você consiga visualizar qual é o seu perfil de risco. Então seja aí cauteloso, faça essa análise para que os seus investimentos estejam de acordo com isso. Feito isso, você já pode botar um pouco mais a mão na massa, afinal você já sabe qual é o seu horizonte de investimento, ou seja, quanto tempo você deseja ter retorno, você já entendeu o seu perfil de risco e você já tem consciência das suas habilidades, que você tem capacidade de fazer dentro do mercado. Ciente disso, monte um plano de ação. Então, por exemplo, se você tem pouco conhecimento e deseja, a partir disso, sabendo que você tem pouco conhecimento, que você quer fazer investimentos de mais longo prazo, visando a construção do seu patrimônio, procure por estratégias mais conservadoras e condizentes a isso. Por exemplo, já compartilhei aqui no meu canal estratégias ligadas à média móvel de 100 dias, que exige pouco conhecimento técnico e também poucas administrações. Você pode optar pelo famoso DCA para poder gerenciar o risco de não saber aí o melhor momento para se expor ao mercado, se expondo gradativamente, dependendo se o preço está subindo ou caindo. Afinal, você vai estar fazendo ali a média de preço pelo fato de você estar fazendo compras recorrentes. Ou se, por exemplo, você é um investidor mais intermediário, você pode aí começar com uma carteira de altcoins que tem uma volatilidade maior, com bom potencial de valorização, utilizando de setups, por exemplo, das retrações de Fibonacci e extensões, que eu já compartilhei aqui também no meu canal, utilizando da entrada fracionada para gerenciar o seu risco e entendendo um pouco mais sobre alguns projetos, você pode colocar aí uma parte mais significativa nesses projetos, já que você com um nível intermediário poderia pegar movimentos de tendência, por exemplo, utilizando as retrações e buscar um objetivo de mais curto prazo, uma valorização de curto prazo, já que você já tem capacidade de, por exemplo, identificar retrações, fazer compras fracionadas e projetar movimentos. Então entendam que a partir do momento que você faz esse exercício, você consegue definir qual tende a ser a sua estratégia, tá? Então,
Primeiro, o que eu recomendo, se você tem um perfil mais conservador e deseja investimento de mais longo prazo, assista meu vídeo sobre a média móvel de 100 dias. É uma excelente estratégia para você. Para você que tem conhecimento mais intermediário e deseja fazer operações aí de médio prazo, entre 3 a 6 meses, eu sugiro que você assista o meu vídeo Como Encontrar Oportunidades de Trading, onde eu traço ali formas de você encontrar moedas e também oportunidades de entradas e saída. Também sugiro que você assista ao meu vídeo sobre retrações de Fibonacci, que vai te ajudar a montar uma estratégia tanto, para médio prazo, como você já tem experiência, também uma estratégia para você buscar retornos, talvez dentro da janela de 30 dias, que seria equivalente a você fazer day trades para obter lucro dentro de um mês. Agora, se você já é um investidor mais avançado, daí nesse caso você pode intercalar tudo isso que eu falei, tá? Tendo uma carteira de longo prazo, tendo ali fazendo DCA, compras recorrentes, expondo ao mercado utilizando a média de 100 dias, pode também utilizar da estratégia das retrações, extensões de Fibonacci, compras fracionadas. E o que você pode fazer para potencializar, já que você tem experiência, se aventurar no mercado futuro de criptomoedas, utilizando dessas estratégias, pois aí você vai utilizar da alavancagem e vai ter muito mais retorno. E aí você monta uma carteira diversificada entre mercado spot, mercado futuro e também horizontes de tempo diferentes. Afinal, você tem experiência e sabe lidar com as principais ferramentas de mercado. Então veja só como fazer exercícios de entendimento, horizonte de investimento, para que você planeje qual será a sua estratégia, já vai fazer com que você entre no mundo do trade muito mais preparado, com uma situação realista, consciente do que você está fazendo, um planejamento estratégico sobre os seus investimentos. Assim, você já vai estar melhor do que a maioria dos investidores que estão embarcando no mundo do trade e também no mundo dos investimentos. Espero que esse vídeo venha te ajudar a ter mais consciência sobre como começar as suas estratégias, como montar a sua estratégia de uma forma saudável, de uma forma onde você tenha um planejamento estratégico para seus investimentos. Muito obrigado pela presença de todos. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal. Vejo vocês em um próximo vídeo.